meus amores, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Já peguem aí o livro didático, caderno, lápis e já vão acompanhando o vídeo, claro, fazendo as anotações no caderno com o que vocês conseguiram aprender, as dúvidas e curiosidades. Lembrando que eu estou disponível também para esclarecer. Então vamos juntos para mais uma aula de ciências? Bom, turma do sexto ano, vamos iniciando um novo capítulo, abrindo agora uma nova unidade, que o título dela é O Mundo de Materiais. Se a gente for analisar a nossa volta, ao nosso redor, existe uma variedade de materiais plásticos, seja nos supermercados, nas residências, na escola, nas ruas, em vários lugares. A gente tem canetas, a gente tem garrafas, tem sacolas, tem frascos, assim como uma diversidade de produtos que tem a origem aí, o plástico como a matéria-prima. E você já parou para pensar como seria sua vida sem plástico? A maior parte do plástico que é produzido e consumido é obtido por meio de transformações que ocorrem na substância do petróleo. E uma das formas de extrair esse recurso da natureza é por meio das plataformas marítimas, que está aqui apresentado na tela, no computador, no celular, em que você estiver assistindo. Então, o petróleo ele é extraído e transportado para refinarias, nos quais se inicia o processo de separação dos seus componentes. E uma parte do material que é separado vai ser utilizado para a produção de combustíveis e outras partes para a produção de tinta, de plásticos e por aí vai, até mesmo de medicamentos. Os materiais, eles se transformam. Vocês sabiam? Já pararam para pensar nisso? O famoso pãozinho francês, pãozinho bengala, os pães que a gente costuma comer, consumir, seja no café da manhã, no lanche. Quando a gente para pensar, antes do pãozinho chegar até a nossa casa, o padeiro, possivelmente, ele fez uma mistura contendo farinha, fermento, água, sal e levou ao forno. E após de um tempo, aquele pãozinho que estava mole, não tinha consistência, que não tinha como ser consumido, após ser colocado no forno, vai sair com cheirinho diferente, com uma textura, uma crocância, um miolo macio, branquinho e por fora com cor totalmente diferente do qual ele entrou. Ou seja, o nosso famosinho pão que a gente consome, ele passa por transformações. Nos capítulos anteriores, a gente viu que as misturas são formadas por duas ou mais substâncias e que podemos também separar os seus componentes. No caso em que as misturas de substâncias originam um produto com características distintas das iniciais, a gente pode dizer que houve uma transformação. E aqui a gente tem os tipos de transformações que podem ocorrer na matéria. A gente tem as transformações físicas e temos as transformações químicas. O que significa transformar? Significa algo que se modificou, que alterou a forma, assim como passou por modificação. A transformação está ligado muito a esses termos. E no capítulo anterior, a gente viu, na unidade 1, que existe na natureza formas de um dos seus elementos passar por processos de transformação, que é a transformação física, que ocorre com a água, por exemplo. A água a gente encontra no estado líquido, no estado sólido e estado gasoso. E isso são transformações físicas que ocorrem com o elemento água.
Mas existem transformações químicas, que são transformações e que vai haver a formação de novas substâncias que não estava no início da transformação. São um produto totalmente diferente dos seus componentes, das substâncias que o formaram. E isso a gente vai estar vendo agora. Transformações físicas, sólido, líquido e gasoso. As transformações químicas. E muitos exemplos de substâncias, quando misturadas, elas se acabam transformando em outras, como no caso do preparo de um bolo, de um pão. É feita uma massa que é misturado farinha, de trigo, manteiga, leite, ovos, entre outros ingredientes, que após ser aquecido, essa mistura vai se transformar em um material como o bolo e o pão. As transformações químicas também são conhecidas como reações químicas, e no nosso cotidiano existe uma grande diversidade de exemplos que fazem parte de transformações ou reações químicas. E aí a gente tem alguns exemplos, como no caso da fotossíntese, que ocorre nas plantas, no cozimento de alimentos, como aí está mostrando dos ovos, na queima de materiais e também no aparecimento até de ferrugem em alguns objetos. Amadurecimento de frutas, o odor que é desencadeado em alguns alimentos, são tudo exemplos de transformações químicas. E nas transformações químicas, a gente sempre fala que existem reagentes. O que são esses reagentes? São substâncias que, quando misturadas, vão formar algo totalmente diferente das substâncias que estavam no início da mistura. A gente tem um exemplo, por exemplo, da fotossíntese, que acontece o seguinte: a gente vai ter a planta que vai estar captando a energia solar, retirando do solo e levando até as folhas da planta, onde vai ocorrer a fotossíntese, água e sais minerais, assim como também vai estar absorvendo o gás carbônico. Então, são 3 ingredientes, se vocês forem anotar aí. Na verdade, 4, com a energia solar. Então, a energia solar 1, gás carbônico 2, água e sais minerais 3 e 4. Então, quando unir esses ingredientes, vão formar 2 substâncias que não estavam no início da nossa mistura, né? Então, a gente poderia ter como reagente a energia solar, o gás carbônico, água e sais minerais, e no final a gente tem como produto o oxigênio e a glicose, que são produtos que são formados a partir da mistura desses componentes. Então, a gente tem os reagentes, que é o que vai estar no início da transformação, e os produtos, que são os resultantes da transformação. E o que evidencia que houve uma transformação química? Nem sempre é fácil identificar uma transformação química quando ela está ocorrendo, mas algumas que visualmente a gente consegue perceber, principalmente usando dos nossos órgãos dos sentidos, no caso do olfato e visão. Um deles está na alteração da cor dos alimentos, por exemplo. É uma demonstração que há uma transformação química, a formação de nova substância aí, com relação ao amadurecimento do fruto. Assim como também quando é colocado água sanitária em algumas roupas, que há alteração na cor da roupa, ou seja, aquele processo também houve uma reação ou transformação química. A liberação de calor na queima de papel, como também de combustíveis automotivos. Alteração de odor. Às vezes a gente faz um alimento, tem um alimento muito gostoso que nossa mãe cozinhou, alguém da nossa casa, nossa avó, e
um dia depois o alimento já não está com aquele mesmo cheiro, está com cheiro desagradável, ele apodreceu. Isso é o aparecimento de um indício de uma reação química. Temos também a formação de um sólido insolúvel, e geralmente nas cavernas existe a formação de estruturas pontiagudas que advém do cálcio que está presente na rocha. Então, eles vão formar estruturas pontiagudas que são denominadas de estalactites e estalagmites, que é o produto, a estalactite e a estalagmite são um produto oriundo de outros reagentes, né? De reagentes, no caso o produto vai ser estalactites e estalagmites. Água e cálcio, eles vão pigando, vão se aglomerando e formando essas estruturas que a gente encontra dentro das cavernas, que são insolúveis, que isso quer dizer que não dilui em água. Outro ponto importante, já que a gente está falando de transformações químicas, é falar sobre saúde e foco, que é o perigo que está em comer alimentos estragados. Eu não sei se vocês já perceberam, né, em alguns alimentos, quando você acaba esquecendo ou acaba comprando, já tem, você vai comprar e já vê a presença de tipo uma penugem, uma coisa esverdeada, acinzentada, é o que a gente chama de bolor ou mofo popularmente. Então, alguns alimentos, quando a gente compra, ele acaba se estragando, né? O iogurte, quando a gente passa da data de validade, fica muito tempo na geladeira, ou que a gente abriu e não tomou todo, e colocou algum tipo de cereal dentro e ficou lá por dias, a gente vai ver a presença de algumas substâncias dessa penugemzinha que vai aparecer. Assim como um pão de forma, um bolo, uma laranja, pode acontecer a formação desses bolores, desse mofo. Então, essa concentração de bolores que fica presente nos alimentos é uma espécie de fungo, que são agentes decompositores, que estão presentes em diversos ambientes e principalmente no ar, em organismos mortos, plantas e até mesmo no nosso próprio corpo. Então, essa penugem que a gente vê no alimento mofado são ínfas, estruturas que estão ligadas à parte que forma o corpo dos fungos. E esses fungos produzem algumas substâncias, né, substâncias tóxicas, que podem gerar alguns problemas na pessoa que se alimentar a partir do alimento estragado, que tem a presença desse bolor. Porque não é só a questão do fungo em si que é prejudicial, mas a junção de outros componentes juntamente com ele. Por exemplo, a questão até mesmo de bactérias que podem se associar ao fungo. E como existem milhares de tipos de bolor conhecidos, fica difícil saber o desenvolvimento de determinado alimento, se ele fará mal à saúde ou não. Então, na dúvida, é melhor, quando você vê um alimento com bolor, não consumir. Assim como um pão, um iogurte ou qualquer outro tipo de alimento mofado. E aí, mesmo que você retire uma parte do alimento que estava ali o bolor, vai ficar adequado para ser consumido? Não, gente, não fica adequado. Porque são seres microscópicos que a gente não consegue visualizar. Quando a gente vê o bolor em si, a gente está vendo como se fosse uma espécie de colônia e que eles estão unidos. Então, como são seres microscópicos, parte do fungo ainda pode estar no alimento, mesmo que a gente tenha cortado, retirado aquela parte acinzentada. Torrar o alimento, cozinhar, mesmo depois de a gente ver a presença do mofo, pode matar sim alguns fungos, né, algumas espécies de bolores, mas mesmo assim não é recomendado consumir o alimento, porque pode ser que alguns esporos ainda fiquem no alimento, mesmo depois de ele passar por processo de cozimento
ou também de assar. Nem todos os bolores eles são esverdeados. Tem alguns que vão ter a tonalidade de cinza, de marrom, entre outras tonalidades. E assim também a gente pode encontrar fungos do bem, que vão estar presentes em alguns alimentos, como queijos, que vão dar um sabor característico a um alimento e que faz bem para a nossa saúde. Então, existem queijos, bebidas, que vão conter a presença de fungos, que são fungos do bem. Bom, gente, bons estudos, foco na atividade. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer com vocês. Não deixe de usarem máscaras, não deixe de usar. Faça sempre a higienização das mãos, assim como mantenha o distanciamento social para logo estarmos juntos no espaço físico da escola. Se cuidem.